Boa tarde, pessoal. Eu sou o Pedro Piccioli, consultor aqui na RBX Soft. E nosso webinar de hoje, nós falaremos sobre a nova integração de telefonia TISA. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Essa integração, basicamente, falando em poucas palavras, é uma integração para telefonia, onde você vai conseguir gerenciar os seus números SIPs, fazer cadastro de números SIPs, upgrade, downgrade, com base no que o seu cliente necessita, tudo isso dentro do RBX. Além de que, o RBX, de acordo com a situação do contrato, se ele for cancelado, se ele está ativo, se ele está bloqueado, também vai ter essa comunicação entre o RBX e a plataforma da TISA. Está dando para ver a tela? Bom, a integração é bem simples, Vamos lá. Primeiro, a gente vai aqui em Empresa, Parâmetros, Integrações TISA. Aqui em Parâmetros de Integração TISA é onde você vai colocar as informações que a TISA vai passar para a gente integrar aqui no RBX. Quais são essas informações, É o host, provavelmente vai ser um link, eles vão passar lá do servidor. Usuário e senha, também vão ser passados pelo pessoal da TISA. Aqui você vai definir qual que é o tipo de conta SIP que você utiliza, Se ela é normal ou se é um tronco SIP. O tamanho padrão da senha dessa conta SIP, Vem estar pré-definido como 10, mas você pode alterar de acordo com o seu valor. O tipo de atribuição de endereçamento de usuário, se ele vai ser estático ou se ele vai ser dinâmico, Esse é um parâmetro mais envolvendo a telefonia e os números SIPs, O limite de chamadas realizadas pelo cliente, que você vai definir um limite, das chamadas que o cliente vai realizar, bem claro, aqui está como 101. A função da linha do cliente, se ela vai ser um comum, um tronco-chave ou um DDR, E a situação da integração, Se a integração no seu sistema RBX está ativa ou inativa, Então, preenchendo essas informações aqui, show, A gente vai ter uma segunda aba aqui, chamada Planos, e a gente vai ter a outra aba chamada Número SIP. Assim que você inclui, essa integração, automaticamente o RBX vai consultar todos os números SIPs que já foram cadastrados, Que eles já estão cadastrados lá na TISA, Caso não, você pode estar clicando aqui em cadastrar número SIP, em lote, Digitar, por exemplo, o código do país, o código da área, o prefixo inicial, o prefixo final, O MCDU inicial e o MCDU final, Aqui você vai estar cadastrando em lote, um lote, todos esses números SIPs, lógico que você tenha disponibilidade. Caso você não queira cadastrar em lote, vindo aqui em número SIP, você também consegue realizar, um cadastro individual, fazendo linha a linha, colocando o código da área, o código do local, o prefixo e o MCU. Bem tranquilo, pessoal? Bom, note que aqui nos números SIP, a gente vai ter a situação e a conta SIP vinculada, A situação, se ela está liberada, ocupada ou reservada, E a conta SIP vinculada, atente-se a esse ponto, só vai trazer do RBX. Então, caso você tenha um número SIP que você usava lá na plataforma da TISA, e agora você está usando no RBX e aparece esse número ocupado, mas não tenha nenhuma conta SIP vinculada, muito provavelmente, ela vai estar vinculada lá na plataforma da TISA, Então, você vai ter que pegar o cadastro do cliente, caso você queira jogar aqui para o RBX, cadastrar no RBX, ou simplesmente cancelar lá e cadastrar aqui dentro, Aí sim você vai conseguir saber exatamente qual que é a conta SIP que está vinculada a esse número SIP. Beleza, pessoal? Então, aqui da parte de planos, também é um ponto muito importante. Aqui é onde você vai definir quais planos que o RBX vai entender que são planos que utilizarão essa integração. Por exemplo, aqui já está incluído o plano exemplo telefonia, Se eu fosse incluir um novo plano, clicaria aqui em novo, viria aqui em selecione e apareceria para mim, no caso aparece 3 planos, Mas para vocês, vai aparecer todos os planos do tipo
telefonia, né? Esse é um ponto muito importante. Você fala, Pedro, mas eu estou aqui com o plano e não está aparecendo. Bom, provavelmente esse plano não está aparecendo porque o tipo dele não é telefonia. Vamos dar uma olhadinha aqui no plano, aonde que fica esse campo tipo, né, que eu estou citando aqui para vocês. Eu vou pegar aqui esse plano, exemplo, telefonia mesmo, né? Veja que ele tem um valor bem usuário. Aqui, ó, aqui dentro do cadastro do plano, né, a gente vai ter a periodicidade e o tipo, né? Veja que ele está como tipo telefonia, né? Se eu pegar qualquer outro plano, vamos lá, eu vou criar um plano aqui, né? Nós chamar ele de webinar. Vamos dar um valor aqui para ele, um valor qualquer. Não vai ter desconto, não. Do tipo telefonia, né? Não vou preencher nada aqui nos parâmetros da Anatel, QoS limitação padrão, e vou incluir. Show. Registro incluído com sucesso, né? O plano, ele se chama webinar e ele é do tipo telefonia. Então, se eu voltar lá na integração da TISA, né, e ver aqui em planos, eu já vou conseguir visualizar o meu plano webinar que eu acabei de criar. Notaram a diferença? Então, todos os planos que vão aparecer aqui para serem vinculados, né, que o RBX vai entender, ó, esse plano, ele é TISA, né, ele vai usar a integração TISA. Eles têm que ser tipo telefonia e eles têm que estar incluso aqui nessa telinha aqui, né, bem fácil fazer a inclusão, só selecionar o plano e inserir a linha. Pronto. O RBX vai entender que sempre que um desses planos for incluído em um cliente, ele vai ter que informar a TISA quais são os parâmetros, quais são a conta CIP, o número CIP, a senha e etc. Vamos ver um cliente, né? Como que fica no cliente esse caso? Porque aí você pensa, poxa, como é que eu vou fazer o gerenciamento? É tudo aqui? Não exatamente, né? Quando você inclui um contrato do tipo telefonia que está incluso aqui na integração TISA, vai aparecer um círculozinho lá na linha dos contratos com um T, né? Nesse círculozinho a gente vai conseguir gerenciar melhor essa conta CIP, né? Vamos dar uma olhada. Vou pegar aqui em cliente. Se não me engano, eu tenho já um cliente aqui que utiliza o CIPA, né? Por exemplo, telefonia, pesquisa. Beleza. Vou pegar esse cliente aqui que deve ter. Beleza, esse cliente aqui, o cliente com viabilidade, né? Cliente com viabilidade, é um cliente exemplo, é uma base de treinamento. Ele tem, né, dentro do pacote dele, possui esse plano exemplo telefonia, né, que é um plano que eu cadastrei lá na Integrações TISA, é um plano do tipo telefonia. Então, o que vai acontecer? Como que eu vou gerenciar a minha CIP, né? Como que eu vou atribuir um número a este contrato, né, deste cliente? Vai ter esse botãozinho aqui que eu informei para vocês, um círculozinho com um T dentro, né? Se eu passo o mouse em cima do botão, eu vejo que ele se chama, né, o nome desse botão é gerenciar conta CIP TISA. Eu clico nele, o sistema vai me abrir uma tela, né? Aí aqui sim, dentro dessa tela, eu vou selecionar qual que é o número do cliente. Acho que a base travou. Aí, vou selecionar qual que é o número do cliente, né? Lógico, dentre os números que foram cadastrados, né? Vou pegar um número qualquer aqui. Beleza? Vou definir a senha, né? Desse número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, porque tem que ser 10. E agora eu vou definir o tipo dele, né? Se ele é normal, se ele é um tronco, a atribuição do endereçamento dele, né? Se é estático ou se é dinâmico, o limite de chamadas e a função de linha. Note que essas informações aqui, o tipo, a atribuição, o limite de chamadas e a função de linha, sempre que for incluído um novo contrato do tipo telefonia para um cliente, ele vai já estar pré-parametrizado. Então, ele vai trazer as mesmas informações que eu tenho aqui, né? Em integrações, ele sempre vai respeitar o que você colocou aqui. Lógico que a senha você vai ter que gerar, né? Mas ele vai respeitar. Se eu fizesse uma senha com menos de 10 caracteres, muito provavelmente ia dar erro no momento da inclusão. E agora, o tipo de conta, a atribuição, limite de chamada, a função, né? Ele vai sempre respeitar o que está aqui. Então, se você tem um padrão já pré-estabelecido, você pode já deixar ele configurado aqui dentro da integração TISA. Caso você não tenha um padrão e sempre altere de cliente para cliente, cada caso é um caso especial,
você vai ter que alterar lá dentro do botão ao incluir o número CIP para esse cliente. Vamos voltar aqui, esse cliente cadastro. Né? Se não me engano, era esse cliente aqui. Beleza? Gerenciar conta CIP. Né? Beleza? Então, vou selecionar aqui um número qualquer. Vou pegar esse aqui. Beleza? Vou definir uma senha aqui. Normal, tal, as informações que eu passei, né, vão seguir o padrão, mas caso eu queira alterar, eu posso estar alterando, né? Eu só preciso estar selecionando aqui. No caso, quando eu troco do tipo, né, do normal para tronco CIP, eu tenho que passar qual que é o endereçamento IP, né? O limite de chamadas a ser realizada, 101, também posso estar alterando para o valor que eu quiser, lógico, com base no que foi vendido e acordado com o cliente, o que você pode oferecer com a TISA. Função da linha, também consigo estar alterando, né? Tem um hint aqui informando que a função da linha do cliente para definir como será feita a tratativa de chamadas simultâneas, né? Incrementar um call limit. Vou deixar como comum mesmo. E aqui a gente vai ter o status da linha, né? Como é que está o funcionamento dela. Veja que ele já está como habilitado, né, porque é um contrato ativo. Assim que eu confirmo o número, o código, a senha, tudo certinho, vou confirmar aqui. Ele vai informar para a TISA, olha, TISA, essa conta CIP deste cliente, deste contrato, né? Aqui deu um erro, porque é uma base de treinamento, mas ele vai informar lá para a CIP, olha, CIP, olha, TISA, essa conta CIP deste cliente, deste contrato, possui essas especificações e este número. Bem tranquilo, né? Muito provavelmente de vocês, né, que a base de produção é real, vai estar funcionando, né? Lógico que quando vocês contratarem a plataforma TISA, algum de nossos consultores vai passar um treinamento para você, e no momento que a gente passa o treinamento, a gente já realiza um teste para ver se está tudo certinho, se já está para valer, né? Bom, feito isso, né, a gente tem o status da linha que pode ser alterado manualmente, né, bloqueio parcial, bloqueado, cancelado. Não é necessário, por quê? Porque se você tem o cobrador virtual configurado dentro do seu RBX, sempre que for feito um bloqueio, uma suspensão, um cancelamento, qualquer coisa que envolva, né, o seu processo interno ou o próprio cobrador virtual, não necessariamente uma ação manual, vai ser alterado aqui o status dessa linha. Então, por exemplo, se eu bloquear aqui o contrato, né, a minha conta TISA vai estar como bloqueada. Nesse caso não está, porque eu não configurei o número e tal, como eu informei para vocês, é uma base de treinamento, e eu fiz um bloqueio manual, mas não, eu não precisaria estar entrando aqui e bloqueando também, né? Apenas por ter bloqueado o contrato aqui, o sistema já ia automaticamente alterar essa situação, né, da conta TIP. Beleza, pessoal? Bom, outro ponto importante para a gente falar é, como que eu sei como é que está havendo as comunicações com a TISA, né? Aqui dentro da RBX, a gente vai ter um campo chamado fila de integração, né? Aqui, esse fila de integração. Aqui na fila de integração eu consigo ver as comunicações, né, que foram realizadas pelo meu RBX. Se eu venho aqui em pesquisar e seleciono, por exemplo, a integração TISA, né, e dou pesquisar, aqui eu vou ter todas as informações, né? Aqui eu vou ter todas as informações referente à minha integração, né? No caso, eu consegui uns dias atrás que deu sucesso, né? Essa aqui, ela deu erro, deixa eu procurar esse cliente aqui, que daí a gente consegue ver, ó, foi um cancelamento, foi uma atualização. Esse cancelamento, muito provavelmente, em algum teste que eu realizei, foi um cancelamento feito pelo cobrador virtual, né? Vamos lá aqui, vamos procurar esse cliente e ver como é que está o status dele agora. Ele provavelmente ele tá aguardando a instalação ainda. Beleza, ele está aguardando a instalação e ele está habilitado. É o status da linha e a situação do cliente.
Só recapitulando, se você quiser ver se deu algum erro, se você está suspeitando que a integração não está funcionando como ela deveria, ou se você quiser saber qual que é o retorno da informação, né, sempre que o sistema faz essas consultas, aqui na fila de integração, você consegue ter um detalhamento melhor, né, da situação de cada evento, né, atualização, cancelamento, bloqueio, ativação, e caso você queira um pouco mais detalhado, você pode clicar aqui na lupinha e ver o retorno, né, caso tenha algum retorno, que seria o retorno que a TISA passe, né? Caso dê algum erro, algo do tipo, por exemplo, falta informações ou alguma coisa do gênero, né? A gente vai ter esse retorno aqui dentro da fila de integração. Beleza, pessoal? Bom, nosso webinar de hoje foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar perguntando. É uma integração bem simples, né? A gente tem que sempre lembrar pontos importantes de estar configurando o plano, de estar cadastrando os nossos números CIP, né? E tá sempre depois que eu incluo um contrato no cliente, eu tenho que entrar lá naquele botãozinho do contrato e definir qual vai ser o número desse cliente. Daí para frente está valendo, o gerenciamento é feito pelo próprio RBX e a gente consegue também constatar todas as comunicações do RBX com a TISA lá no fila de integrações. Bom, pessoal, como não houve nenhuma dúvida, né, o nosso webinar de hoje se encerra por aqui. Foi um prazer conversar com todos vocês e nos vemos nos próximos.